Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal da igreja que está em Salvador. É um prazer tê-los aqui conosco e nessa noite nós vamos dar continuidade a mais uma mensagem da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque cremos, Senhor, que tu és aquele que está no trono, e que do teu trono tu está administrando todo o seu plano eterno. Ó Senhor, tu és o nosso sacerdote que cuida de nós e que está intercedendo por cada um de nós. Por isso, nessa noite, Pai, venha cuidar de cada um de nós, venha nos suprir, Senhor, com a tua palavra, com o teu espírito. Ó Senhor, ser propício a cada um de nós. Nós oramos a Ti, pedimos a Tua bênção para cada um que está nos assistindo nesse momento. O Senhor possa estar abençoando, que a Sua palavra possa realmente frutificar em cada coração. Nós pedimos em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu hoje vou concluir, né? Nós estamos desfrutando da mensagem o sacerdócio de Cristo, né? E o irmão Antônio Roque, semana passada, ele falou a primeira parte desse tema, dessa mensagem, e hoje eu vou estar concluindo essa mensagem com a segunda parte, vou estar concluindo esse tema, que é o sacerdócio de Cristo. Nós vimos, né, que o irmão Roque, semana passada, nos mostrou que a intenção de Deus, o seu plano eterno, é que Deus, ele não só nos deu uma salvação plena, mas ele nos deu uma salvação completa. E essa salvação completa de Deus, ela tem por objetivo nos introduzir na sua glória, na glória de Deus. No entanto, Deus, ele precisa, para que isso aconteça, ele precisa trabalhar em cada um de nós. Se Deus não trabalhar em nós, nos transformando, nós não temos como alcançar o objetivo que Deus quer. Então, também, nós vimos na mensagem, primeira parte dessa mensagem, semana passada, que realmente Deus está trabalhando em nós até nós alcançarmos a perfeição, até chegarmos à plena maturidade, à estatura de varão perfeito, né? Então, nós estamos sendo, por isso, purificados, né? Estamos sendo lavados pelo sangue de Cristo e pela palavra de Deus. É isso que Cristo hoje, como nosso sumo sacerdote, está fazendo. Quando ele estava aqui na terra, ele estava exercendo o seu sacerdócio terreno. Mas a partir do momento que Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita do Pai, ele está exercendo ali o seu ministério celestial, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está do seu trono ali, né, como sumo sacerdote, está cuidando do seu povo, das suas igrejas. Então, nós vemos que o Senhor, ele nos purificou, e também nós vimos que ele nos deu o Espírito, né? Nos deu o Espírito, que é a unção. E esse Espírito, nós vimos que ele habita em nós e ele foi tipificado, né, no Antigo Testamento, em Êxodo, foi tipificado esse Espírito, né, como o óleo sagrado da unção, com todas aquelas especiarias. Cada especiaria ali é um tipo de Cristo, mostrando não só a sua humanidade, mas também mostrando o seu poder de ressurreição que ele teve como Filho de Deus. Então, nós vimos que o sacerdócio de Cristo, ele é mostrado no Antigo Testamento, e o sacerdócio de Cristo, ele é perfeito. Quando nós olhamos para a figura do Antigo Testamento, nós vemos que os sacerdotes ali, ele pedia para que o povo que cometesse alguma falha, algum erro, trouxesse um cordeiro, né? E esse cordeiro tinha que ser perfeito, sem mancha, sem mácula, sem nada. Esse cordeiro tinha que ser perfeito. Justamente por isso, o cordeiro, ele era examinado pelo sacerdote durante 4 dias para ver se ele não tinha algum tipo de problema, alguma doença, se ele tinha algum membro lesado.
tudo isso era examinado no animal. Ele era examinado por 4 dias antes de ser imolado. E aí, se ele não fosse constatado que ele não tinha nenhum defeito, então esse animal seria imolado e substituía o pecado da pessoa, aquele cordeiro sendo imolado, a pessoa que pecou, então, estava perdoada. E Cristo, então, ele é como esse cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula, que se deu por nós na cruz. E aí nós vemos que aqui em Levítico, capítulo 8, versículo 14 e 15, diz assim: Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou e tomou o sangue e dele pôs com o dedo sobre o chifre do altar em redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Então, aqui, nessa etapa, nós vemos que essa oferta aqui era para consagrar o sacerdote. Então, Arão e seus filhos, eles impunham a mão sobre aquele cordeiro para se identificar com ele, né? E aí, depois ele era imolado, e Moisés, então, fazia todo aquele ritual que representa ali o sangue daquele animal, aquele animal ali sendo usado para a consagração do sacerdócio de Arão e seus filhos. O versículo 19 do capítulo 8 de Levítico ainda diz: E Moisés o imolou e aspergiu sangue sobre o altar em redor. Versículo 21. Porém, as entranhas e as pernas lavou com água. Só essa parte A. Fala que as entranhas e as pernas lavou com água. Então, tudo isso mostra que o processo de santificação que o homem passa, o servo de Deus passa, era importante que, para que isso acontecesse, essas entranhas, esse animal fosse lavado com água, né? Então, nós tínhamos não somente o sangue para a purificação do pecado, do sacerdote, se por acaso eles tivessem pecado ali, quando o animal fosse imolado, o sangue perdoaria os pecados dele, mas também mostra que esse animal, sendo lavado, significa também que eles estavam sendo ali santificados, purificados por meio da água. E nós vemos, né, que essas ofertas do Antigo Testamento, elas não conseguiam aperfeiçoar o homem, né? Porque por mais que ali Arão e seus filhos fossem purificados naquele momento pelo sangue do animal que foi imolado, né? Pela água que lavou ali as entranhas daquele animal uma vez imolado, né? Como fosse também purificando eles poderiam se sujar de novo depois, né? O pecador também, quando levava a sua oferta para o sacerdote imolar, oferta pela culpa, pelo pecado, depois de ele oferecer essa oferta, mais tarde, outro dia, ele poderia pecar também de novo. Ele precisaria de um novo sacrifício, de um novo cordeiro. Então, esses sacrifícios, eles não conseguiam aperfeiçoar o homem. Por isso que em Hebreus, vamos abrir a Bíblia, em Hebreus, capítulo 10, Hebreus 10, vamos ver o versículo 11 e o versículo 12 de Hebreus 10. Fala assim: Hebreus 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Então, esses sacrifícios
eles não podiam remover pecado. Está aqui em Hebreus a confirmação. O versículo 12 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aleluia! Porque Jesus Cristo, ele ofereceu uma vez só, se ofereceu como sacrifício pelo pecado de toda a humanidade, e em um dia só ele varreu o pecado do mundo inteiro. Claro que para isso as pessoas precisam agora reconhecer, aceitar o Cristo como realmente o seu Salvador, o seu perdoador. E aqui, versículo 14 de Hebreus 10 ainda diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, esse sacrifício de Cristo, ele realmente tem eficácia. Esse sacrifício de Cristo, ele realmente santifica as pessoas. Esse sacrifício de Cristo, ele purifica as pessoas, né? Esse sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas. Não há mais necessidade de Cristo vir e morrer várias vezes, porque ele morreu de uma vez por todas. E a pessoa diz: mas se eu ainda tiver falha, mas se eu ainda falhar, se eu ainda cometer erros, se eu ainda cometer pecados, sim, Cristo já se ofereceu de uma vez por todas. Você pode ir a Cristo e se lavar no sangue do Cordeiro. Você pode ir a Cristo, não de uma maneira leviana, né, como o João fala: filhinhos, né, não pequeis, mas se todavia pecar, tendes um advogado diante do Pai, a saber, Jesus Cristo justo. Então, o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas, né? Ele pode perdoar os nossos pecados do presente, do passado, do futuro, do passado, do presente e do futuro, né? Então, Cristo morreu por todos nós, né, para eliminar o pecado e os pecados. Então, nós vemos que na segunda vinda de Cristo, então, Cristo ele virá, né, na sua segunda vinda, né, quando Cristo vier, ele vai, na verdade, completar sua obra em nós. Quando nós cremos em Cristo, nós fomos regenerados no nosso espírito, não é verdade? E quando Cristo voltar, então, ele também fará uma obra da redenção do nosso corpo, né? Então, nós já cremos em Cristo, já fomos salvos, né? Já temos o sangue que nos lavou, né? Já temos o sangue que continua nos purificando hoje, mas e o nosso corpo, que é um corpo de humilhação, né? Que é um corpo de morte, como é que fica, né? Então, aqui nós vamos ver em Romanos, capítulo 8, vamos abrir Romanos, vamos ler o capítulo 8 e vamos ler o versículo 23 de Romanos 8. Diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação. Aqui adoção quer dizer filiação, a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós estamos aqui hoje na terra, né, com esse corpo que é um corpo de humilhação, que você adoece, que você sente dor, né, e tudo mais. É um corpo de humilhação, mas Deus, por meio de Cristo, quer nos dar um corpo de glória, como o corpo de Cristo se tornou um corpo de glória depois que ele ressuscitou, né? Então, aqui fala que aqui nós estamos, né, nessa esperança, né? Estamos nessa esperança. A própria criação está nessa esperança, né? E nós estamos nessa esperança. Não somente a criação está nessa esperança, como fala o versículo 21 anterior, mas aqui no 23 de Romanos fala que também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo, né? Então, nós estamos nesse corpo gemendo, né, no bom sentido, esse corpo de humilhação, e nós nesse corpo estamos aqui ainda restringido, né, por tempo, por espaço, por dores, por doença, por tantas coisas, mas um dia realmente nós teremos um corpo de glória. Então vamos ver aqui também Filipenses, né? Vamos abrir também Filipenses, capítulo 3,
Vamos ler o versículo 21 de Filipenses, capítulo 3, diz assim: vamos ler o versículo 20 primeiro. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, a Bíblia deixa bem claro que esse corpo nosso que é de humilhação, mas um dia ele será transformado em um corpo de glória. Por isso que lá em Apocalipse fala que não haverá mais doença, né? Não haverá mais nada disso, né? Porque essas coisas tudo já passaram, né? Louvado seja o Senhor, não haverá mais morte, né? Nada disso, tudo isso já passou. Então, hoje nós estamos no processo ainda, né? E quando estamos aqui, nós estamos passando por um processo ainda de transformação. Ou seja, nosso espírito já foi salvo, né? O nosso corpo nós vimos, será um dia transformado em um corpo de glória, mas e hoje, quando nós estamos aqui, né? O que acontece com o nosso ser hoje? Nós estamos num processo de transformação da nossa alma, né? Agora, o que Deus quer tratar hoje não é o nosso espírito, e Deus também não quer tratar o nosso corpo, mas o que Deus hoje está tratando em nós é a nossa alma, né? Essa alma que lá em Adão, ela caiu quando o homem pecou, né? Nós sabemos que a natureza maligna entrou no homem e o homem passou então a viver por essa natureza caída, né? Onde o homem pratica o mal ao seu próximo, onde não há mais amor, onde não há mais respeito, onde não há tantas coisas, né? Que a humanidade perdeu e cada dia vai de pior a pior, né? Perdeu o temor a Deus e tudo mais. Então, nós sabemos que nós cremos em Cristo e aqueles que receberam Jesus, ele já realmente recebeu uma nova vida. Aquele que está em Cristo, a Bíblia diz, é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, mas nós temos que perceber, porque estamos nesse corpo de humilhação, com uma natureza ainda em nós, que está sendo trabalhada por Cristo, né? Nós ainda, muitas vezes, no nosso relacionamento com as pessoas, nós ainda manifestamos muito o nosso homem natural, nossa carne, o nosso ego, né? Ainda o homem comete falhas, pecados, né? Mesmo depois de crer em Jesus, né? Ainda o homem pode falhar. Nós vimos no Novo Testamento, né? Nós vemos isso, que a igreja, por exemplo, em Corinto, havia muitos problemas, né? Era uma igreja que tinha situações muito negativas entre irmãos, mas eles estavam ali, eles eram a igreja de Cristo, eles eram filhos de Deus, né? Mas está no processo de transformação. Então, hoje, todos nós, filhos de Deus, precisamos passar por esse processo de transformação. E esse processo de transformação, ele está ocorrendo agora, nesse tempo, né? Hoje nós estamos nesse processo. Por isso que Romanos, né? Vamos ler Romanos, capítulo 12, é um versículo muito conhecido, mas que eu faço questão de que a gente possa lembrar dele. Romanos, capítulo 12, o versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo aqui está rogando, né? No versículo 1 versículo 1 de Romanos 12, ele roga aos irmãos isso, né? Pelas misericórdias de Deus. E no versículo 2 ele fala que não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis aqui não é nós dizermos assim, nós não podemos fazer nada, né? O mundo está de pior a pior mesmo, a gente sabe que vai tudo piorar, que nada vai melhorar, que a gente não pode fazer nada, né? Então, eu vou me conformar com essa situação que está aí. Não é conformação nesse sentido. Quando a expressão no original, quando fala em não vos conformeis, ou seja, é não se moldar, né? E não vos moldeis a esse século, né? A palavra século aqui é aion, que significa também o mundo, né? A esfera do mundo, né? Então, esse século tem o seu aion, né?
tem um mundo, tem a sua esfera. Então, nós não podemos nos conformar com esse aion desse século, desse presente século, né? Mas nós precisamos sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então, quando nós estamos com uma mente renovada, voltada para o Espírito, então nós não vamos nos moldar a esse mundo, né? Por isso que vem a expressão moda, né? O mundo lança suas modas, né? E, às vezes, tem algumas dessas modas que são bastante, digamos assim, não muito agradável, né? Mas é uma moda, né? Então, as pessoas têm a tendência de seguir todo tipo de moda, né? Seja ela benéfica, boa, agradável, seja ela desagradável, né? Que não seja um bom testemunho, as pessoas também seguem, né? Então, nós não somos aqueles que seguimos o modismo, né? O modismo desse presente século, o aion desse presente século. Nós seguimos Cristo, né? Seguimos a sua palavra, os seus ensinamentos, né? Vivemos conforme o Senhor Jesus tem conduzido a sua igreja, o seu povo aqui na terra, né? Nós somos cidadãos do reino e temos uma constituição celestial que o Senhor deixou para nós seguirmos, né? Então, o nosso reino realmente não é desse mundo. Por isso que aqui nós vemos que hoje nós estamos nesse processo de transformação. Romanos também, capítulo 6, versículo 6, né? É um versículo muito interessante, diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, uma vez que nós cremos em Cristo, espiritualmente esse fato aconteceu. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, a nossa velha natureza. Agora nós recebemos uma nova natureza, a natureza de Cristo, divina. Mas por estar nesse corpo caído e nessa alma também caída, né, nós precisamos exercitar o nosso espírito, nos voltando sempre ao Senhor, orando, buscando o Espírito Santo de Deus, que também já foi depositado, né, já foi colocado dentro de nós, e nós temos que nos voltar para esse Espírito e andar de acordo com esse Espírito, para que nós possamos não viver ser guiado pela correnteza desse mundo, desse século. Por isso Deus está hoje trabalhando em nós. Esse processo, ele acontece na nossa vida de transformação quando nós permitimos o operar do Espírito em nós, né? Então, o nosso velho homem quer viver, né? E também o novo homem que há em nós quer viver, né? Então, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos uma nova vida, né? Uma nova natureza, há um novo homem em nós, né? Um novo ser dentro de nós. E também há a velha natureza lá de Adão, que essa também quer viver, né? Por isso Jesus falou: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, como vencer essa batalha? Aquilo que você mais alimentar, é isso que você vai expressar, é isso que por onde é o que vai vencer, né? Se nós alimentarmos a nossa velha natureza com as coisas desse mundo, nós vamos viver por esse mundo e, com certeza, vamos fracassar. Mas se nós nos voltarmos ao Espírito e nos alimentarmos das coisas espirituais referente ao reino de Deus, também, com certeza, nós vamos ser fortalecidos e nós vamos ser vencedores. Então, o Senhor, mais uma vez, coloca diante de nós uma mesa, né? Um banquete para que nós desfrutemos dele. Assim como colocou também para Adão, lá no Jardim do Éden, a árvore, né, da vida, né? Então, hoje nós estamos na vida da igreja, tendo a palavra, tendo a literatura, tendo as mensagens, a palavra profética, o servo do Senhor tem ministrado para nós, mas cabe a nós agora permitir, né, que o operar do Espírito do Senhor em nós, né, e a palavra também, ela se torne nossa realidade. Então, o Senhor, na verdade, ele já fez a sua parte por nós. O Senhor Jesus, ele esteve aqui na terra, morreu, ressuscitou e tornou-se o Espírito que dá vida. E ele deixou aqui uma constituição
celestial. Nós estamos vendo, né, agora Mateus, estamos desfrutando também de Mateus, nessa última conferência online. Nós vimos que Mateus capítulo 5 a 7, o Senhor ali estabeleceu, né, vamos dizer assim, a constituição do reino dos céus, né? Ser manso, ser humilde, né, ser aquele que chora pelas pessoas que sofrem, né, aqueles que quando é perseguido, saber que será grande o vosso galardão nos céus, chorar com os que choram também. Então, tem uma série de coisas. Na verdade, não é só as 9 bem-aventuranças, mas do capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7, tudo aquilo ali, na verdade, representa a nova constituição que o Senhor deixou para nós, né? E o Senhor Jesus deixou, então, esse testamento, né, para nós, que ele, na verdade, inscreveu em nossos corações. Hebreus, capítulo 10, vamos lá para Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Vamos ler o versículo 15. Vamos ler do 15 até o 18. Hebreus 10, 15 em diante, até o 18. Diz assim: E disto dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. Então, como fala aqui a palavra, né? Nós estamos vendo. Versículo 17, acrescenta: Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Versículo 18, ora, onde há remissão destes, já não há ofensa pelo pecado. Ou seja, uma vez que nós cremos em Jesus, todos os nossos pecados do passado foi anulado. Em Cristo nós somos uma nova criatura. E aí, então, o Senhor não se lembrará mais das nossas iniquidades. E Ele, então, inscreve, né, a sua lei, sua nova lei, que é a lei do reino do céu, a nova Constituição, sua nova lei, Ele coloca inscreve em nosso coração. Então, não é uma questão apenas de a gente viver por uma lei exterior, mas nós temos no nosso interior, né, o próprio Espírito, e esse Espírito nos conduz a viver de maneira adequada, viver por essa nova vida, viver também por essa nova lei de Deus, essa nova Constituição que o Senhor Jesus agora Ele deixou para nós como povo do reino. Então, qual deve ser a nossa atitude hoje, né? Se nós temos esse sumo sacerdote que já fez tudo por nós, já derramou seu sangue, já nos purificou, já nos lavou, né? Ele promete que vai cuidar de nós, ele promete também que nos conduzirá à glória, né? E que hoje ele está nos aperfeiçoando, trabalhando em nós. Qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude deve ser buscar o Senhor, não é verdade? Voltarmos ao Espírito, conforme fala aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Diz assim, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Então, o versículo 21. E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Então, Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele abriu um caminho para nós, né? E nós podemos entrar por esse caminho, que é o caminho do Espírito, né? Ele colocou dentro de nós o seu Espírito, e esse Espírito de Deus em nós, ele, na verdade, nos leva a entrar, né, na presença de Deus, entrar no lugar santíssimo, né? No Antigo Testamento havia um lugar mesmo, né? Havia um templo que ele tinha 2 compartimentos, né? Fora ele tinha um átrio exterior, mas no tabernáculo ele tinha o santo lugar, né? E depois tinha uma cortina que era inteiriça, era uma cortina inteiriça, não tinha rasgo, era inteiriça, como quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, queria entrar no Santo dos Santos, né? Ele
ele tinha que suspender aquela cortina para ele poder entrar, porque ela não tinha rasgo para abrir e passar. Era uma inteiriça. Então, essa cortina inteiriça, ela separava o santo lugar, né, onde estava a arca de Deus, ali com os querubins, e ali dentro tinha a glória de Deus, e só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar ali, e ele não podia entrar sem sangue, né? Ele jogava um punhado de incenso ali no incensário antes, quando subia aquela fumaça, ele suspendia ali, botava o incensário, fazia aquela fumaceira, porque ele não podia olhar para os querubins da glória de Deus, e também pegava o sangue e aspergia nas 4 pontas do altar e saía. Ali ele fez um sacrifício pelo pecado de todo o povo de Israel, né? E ele fazia isso uma vez por ano, e ele ia com muito temor, né? Com medo de entrar e ver os querubins da glória de Deus. Se ele visse, ele era fulminado na mesma hora, porque ninguém poderia, naquela época, ninguém contemplava, né, ali os querubins da glória de Deus, a não ser Moisés, né, que a Bíblia fala que Moisés realmente entrava ali, né. Isso aí é um outro momento para a gente entrar nessa questão. Mas o Santo dos Santos hoje, né, não é um lugar físico, né? O Santo dos Santos, que é esse lugar onde a glória de Deus está, né, onde está a santidade de Deus, né, a luz da glória de Deus, hoje é dentro do nosso espírito, né? O Senhor, ele se tornou espírito, e esse espírito habita no espírito nosso humano, mesclou-se, né, uniu-se ao nosso espírito. Então, querido, creia, o Espírito de Deus está em você. Né? Tem um hino que fala: o Espírito de Deus se move em você, o Espírito de Deus clama por meio ali no seu interior, né? Então, nós podemos nos voltar a esse Espírito. E quando nós nos voltamos ao Espírito, nós entramos na presença de Deus. Por isso, você não deve ter medo de entrar na presença de Deus, porque muitas vezes a gente pode falar de uma maneira religiosa: eu vou entrar na presença de Deus, vou entrar no meu quarto, vou entrar na presença de Deus, vou clamar. Não que isso não seja bom, não seja correto, mas você pode entrar na presença de Deus a todo instante, voltando ao Espírito, invocando, clamando: Senhor Jesus. Quando você clama, o Senhor está dentro de você. Ele não só vem para perto de você, mas ele está dentro de seu espírito. Então a Bíblia fala: invoca-me, né? No Antigo Testamento fala: invoca-me, né? E o Senhor vai se apresentar para aquele que o invoca, né? E o Senhor também disse que falará coisas que ninguém viu, né? Clama a mim, né? Perdão. Invocar é clamar. Clama a mim e responder-te-ei. Lembrei do versículo, né? E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, vamos clamar, né? Ó Deus, ó Senhor Jesus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, a Bíblia fala que ele clamava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E Paulo disse que perseguia todos aqueles que invocavam o nome de Jesus. Então, esse invocar era uma prática da igreja primitiva, que foi se perdendo ao longo dos séculos, né? Muitas práticas da igreja primitiva se perderam, e muitas práticas novas, né, se criaram também aí, que também não tem nada a ver com a palavra. Mas nós precisamos exercitar o nosso espírito, voltarmos ao Senhor, né? Voltar ao espírito para ter comunhão face a face com Deus. Então, nós precisamos ter essa atitude. Hoje, nossa atitude deve ser essa, uma vez que Cristo, como sumo sacerdote, já realizou tudo por nós. Então, Cristo realizou a redenção por nós. Em Hebreus 12 fala isso, né? Que ele foi aquele que abriu o caminho para nós, né? Quando Cristo morreu na cruz, esse véu que era inteiriço do Santo dos Santos, quando ele morreu na cruz, a Bíblia fala que o véu do templo rasgou de alto a baixo. Então, esse véu que era inteiriço, uma vez que Cristo morreu na cruz, que ele rasgou-se de alto a baixo, significa que o caminho agora foi aberto. Não só o sumo sacerdote pode entrar no Santo dos Santos, né? Mas agora todos aqueles que receberam o Senhor podem adentrar, né? Ou seja, Deus está acessível a todos nós. Ele hoje habita em nós e ele está acessível a todos nós que cremos nele. E a todo homem também que clamar pelo Senhor, ele também, sim, com certeza se fará presente, porque fala que ele é rico para com todos que o invocam, né? Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 9, versículo 12, diz assim: por meio de sangue de bodes e de bezerros, não por meio de sangue de bodes e de bezerros,
mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, a palavra de Deus é muito clara, né? Que o Senhor Jesus, ele, na verdade, já adentrou, né? Já nos abriu esse novo e vivo caminho, conforme fala aqui em Hebreus 12, não foi por meio de sangue de bode, nem de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos. Então, se Cristo já entrou, se Cristo habita em você, você pode entrar também a todo momento no Santo dos Santos. Ó Senhor Jesus! Por isso que nós precisamos estar na presença do Senhor, porque embora já sejamos cristãos, embora já tenhamos o Senhor em nós, embora já tenhamos o Espírito, mas nós ainda somos sujeitos a fraquezas, não é verdade? O sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele era sujeito a fraqueza, né? Cristo, como sumo sacerdote, não, ele não fracassou, não falhou. Mas nós, por ainda termos, né, como eu falei no início, ainda essa natureza, né, adâmica ainda habitar em nós, ainda não fomos totalmente aperfeiçoados, não fomos transformados. Então, isso requer que nós ainda não alcançamos a perfeição, né? Embora não sejamos perfeitos, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Não vamos, por causa disso, deixar de entrar no Santo dos Santos. E Hebreus 10, versículo 22, diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Né? Então, nós podemos nos achegar, porque o Senhor, como sumo sacerdote, ele, na verdade, ele já fez a purificação por nós. Ele já morreu e o seu sangue nos purifica. E também nós podemos ter a nossa consciência lavada, né, com a má consciência lavada com aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura. Então, não é só se lavar o corpo, mas principalmente a nossa consciência também, né? Ter uma consciência boa, uma consciência limpa diante de Deus, diante, né, dos irmãos, diante das pessoas ao nosso redor e por nós mesmos, né? Por nós mesmos. Não adianta termos uma consciência pura, boa, só diante do testemunho para os de fora, mas conosco mesmo não temos uma consciência pura. Então, nós precisamos ser purificados de toda má consciência por meio do sangue de Cristo, que Cristo já fez isso por nós. Então, nós precisamos estar sempre, sermos lavados, né? Precisamos estar realmente, enquanto estamos aqui, sempre nos vigiando e nos purificando e nos lavando constantemente. É como se alguém vestiu uma roupa branca, né? Quando nós cremos em Cristo, Ele nos deu novas vestes brancas, mas na nossa caminhada aqui nessa terra, essas vestes, né, vai talvez se sujando com a poeira desse mundo, né? A pessoa às vezes sai com a roupa branca, quando chega em casa, puxa, está com a roupa colarinho todo sujo, né? Principalmente, né? Porque você nem viu, né, a sujeira na roupa branca. Então, nós precisamos lavar aquela roupa. Então, a nossa vida cristã precisa estar sempre lavando e tratando com as coisas negativas. Mas temos que perceber que o Senhor já nos deu, né, um grande consolo, que é o Espírito Santo em nós, que é como uma unção, né?
Ainda estamos aqui, vivendo nessa terra, mas estamos prontos para servir ao Senhor no Santo dos Santos. Podemos servir ao Senhor no Santo dos Santos, porque Ele nos deu o seu Espírito, né? O seu Espírito como uma marca, como o penhor. Lá em Efésios 1, 13, fala que Ele nos deu o Espírito, né? Que o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Então, o Senhor já nos deu o Espírito como uma herança, como um penhor, como uma garantia de que Ele virá nos resgatar. Que era esse penhor no Antigo Testamento? Uma pessoa comprava uma terra, então pagava essa terra, e enquanto o dono não saía da terra para entregar a terra para a pessoa, ele botava um pouquinho dessa terra num saquinho, e era como se fosse uma garantia de que ele ia sair da terra e entregar a terra para a pessoa. Era o penhor, né? Uma garantia que a pessoa tinha. Então, até o dia que a pessoa ia lá e resgatar essa terra, né? É um penhor, uma garantia. Então, o Espírito Santo, ele está dentro de nós, e ele é como um penhor, uma garantia de que o Senhor, ele cumpriu a sua palavra, ele vai cumprir a sua palavra, né? Então, não se desanime, não se desespere, né? Não se recrimine, mas também não seja um cristão qualquer, leviano, não. Nós precisamos trilhar o caminho, na verdade, de viver e andar no Espírito. Está sempre buscando isso, sempre nos lavando, né? Por isso que Cristo em nós, ele é a esperança da glória, né? Louvado seja Deus. Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, Deus fez a promessa, Ele é fiel, Ele vai cumprir a promessa. Confie na promessa do Senhor. Não se desanime, né? Ó Senhor Jesus, não fique desencorajado. Hebreus 3, versículo 6 diz assim: Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmemente até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, guarde, né? Guarde com firmeza, né? A ousadia e a exultação da esperança. Então, a esperança, ela nos motiva, né? E você precisa guardar essa esperança, né? Com firmeza. Ó Senhor Jesus, o Senhor que fez a promessa, Ele é fiel. Por isso, Hebreus também 6, né? Hebreus 6, versículo 18, Hebreus 6, 18, diz assim: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, né? Então, nós estamos aqui na terra, mas nós somos aquele que temos que lançar mão da esperança proposta, para que, mediante duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta. Deus não vai mentir. Deus fez a promessa, Ele vai cumprir, Ele é fiel, né? Então, tenhamos um forte alento, né? E tenhamos nós esse forte alento e corramos para o refúgio, a fim de nós lançarmos mão da esperança que Cristo deixou para nós, proposta de que realmente Ele virá e que Ele realmente nos levará para que onde Ele esteja, estejamos nós também, e também de que Ele está hoje trabalhando em nossas vidas. Creia nisso e coopere com Deus. O versículo 11 de Hebreus 6 diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Vamos mostrar a mesma diligência, né? Vamos ser diligentes, não vamos vacilar, não vamos olhar para a direita, para a esquerda, para pessoas, vamos avançar, né? Vamos buscar o Senhor, vamos mostrar diligência. Se formos diligentes em buscar o Senhor, em seguir o Senhor, com certeza nós não vamos nos decepcionar com o Senhor. Senhor Jesus. Então nós precisamos hoje fazer o quê? Entrar no Santo dos Santos, sim. E na prática, o que nós precisamos? Precisamos ter um viver intenso da vida cristã, da vida da igreja, né? A vida da igreja hoje é um meio pelo qual Deus usa para nós sermos transformados, né? Porque aqui há
nós podemos servir a Deus, nós podemos servir aos irmãos, nós podemos estar junto com os irmãos. Então, não deixe de se congregar, né? Eu sei que agora, então, veio essa pandemia, já estamos retomando, né? As autoridades já nos dando condição de reunir com um número maior de pessoas, né? Não é só mais 30%, 20%, muito mais ainda. Não sei aqui em Salvador, mas parece que já é 50% da capacidade. Então, nós precisamos aproveitar a oportunidade para buscar o Senhor e reunir, estar junto com os irmãos. Sozinho você não vai vencer. Por isso que aqui em Hebreus, quero também ler mais esse versículo, aqui dentro de Hebreus 10, 25, fala: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos a demonstração, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia se aproxima, irmãos. Vamos buscar o Senhor, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, viver da igreja é essencial para que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida, para que sejamos um vencedor, para que sejamos um cristão que possa viver de acordo com a palavra do reino de Deus. Nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. Precisamos viver intensamente a vida da igreja, ter um viver de igreja intenso, né? Como nós vimos aqui, Hebreus 10, 24 também diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, como você vai praticar o amor, as boas obras, né? É junto com os santos, é pregando o evangelho junto, é cuidando das pessoas, é servindo na igreja aos irmãos, né? Não é isolado. Uma brasa tirada do fogo, ela apaga. Então, nós precisamos estar, cada dia mais, precisamos estar unidos aos santos, praticando o viver da igreja. Oh, Senhor Jesus. Filipenses, eu quero concluir aqui mais uma vez com Filipenses. Quero ler aqui mais uns versículos aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 4, Filipenses 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, por aqui nós vemos que essa é a vida da igreja, né? Essa vida da igreja. Quando fala aqui que nós precisamos ter entranhados afetos, né? Entranhados afetos. Aqui, nesse versículo aqui, cadê? Versículo 1. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Essa palavra aqui, entranhados afetos, isso aqui, no grego, a palavra aqui é esplâncno, né? Esplâncno. Essa palavra esplâncno se refere às entranhas de Cristo, né? As entranhas. Então, a humanidade perfeita de Cristo está nessas entranhas de Cristo, né? Quando nós estamos em entranháveis afetos de misericórdia, nós estamos no Espírito, estamos nas entranhas, no mais profundo do ser de Cristo. E nesse mais profundo do ser de Cristo, quando nós mergulhamos nessas entranhas, nesse mais sentimento profundo de Cristo, aí nós vamos nos compadecer das pessoas. Nós não vamos ficar criticando as pessoas, não vamos ficar julgando as pessoas, mas nós vamos nos colocar no lugar das pessoas que falham, no lugar das pessoas que erram, no lugar das pessoas que tropeçam. Nós vamos nos colocar no lugar dessas pessoas e vamos, na verdade,
com esses entranháveis afetos de misericórdia, nós vamos realmente ter um coração perdoador, acolhedor, não é verdade? Então, nós precisamos estar vivendo intensamente a vida da igreja para que possamos experimentar esses entranháveis afetos de misericórdia no convívio com os irmãos. Então, não deixe de se reunir, né? Não se isole, para você não ser tentado pelo inimigo e vir a fracassar. Deus, na verdade, quer fazer de nós seus sacerdotes, e no reino vindouro também Ele quer que nós sejamos seus sacerdotes servindo. Por isso, Apocalipse 20, né? Eu quero concluir aqui com Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Eu vou ler o versículo 6. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aleluia! Então, você vai ver, até no reino nós vamos estar servindo ao Senhor. Até no reino nós vamos estar exercendo o nosso sacerdócio, né, real, santo, como Pedro fala. E Cristo hoje, ele está como esse sumo sacerdote cuidando de nós, né? Nós somos os sacerdotes e reais aqui, né, de Cristo, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus, mas o Senhor é o nosso sumo sacerdote. Ele está cuidando de nós. Ele está nos céus e ele está de lá administrando, né, todo o seu plano eterno, cuidando de cada coisa, de cada item, de cada pessoa. Você é importante para o Senhor. Não pense que você passa despercebido, que você não é importante. Você é importante para Deus. Deus precisa de você, precisa de cada um de nós. E nós precisamos confiar no Senhor, né? Não podemos retroceder. Deus não se agrada naqueles que retrocedem, como fala em Hebreus, né? Deus não se agrada naquele que retrocede, mas naqueles que avançam para a salvação da alma. Então, nós precisamos avançar. E a igreja hoje, ela é essa esfera na qual nós podemos avançar, podemos ter a nossa alma trabalhada e a nossa alma sendo salva dia por dia. E aí, então, nós vamos exercer o nosso ministério sacerdotal também aqui, servindo ao nosso sumo sacerdote sacerdotal, que já morreu por nós, que já nos purificou, né? Que já está nos santificando, que está nos conduzindo à glória e quer realmente hoje aqui na terra contar conosco para que nós possamos juntos ajudarmos uns aos outros a sermos esses vencedores, a sermos transformados por Cristo, pelo Espírito. Que Deus possa nos abençoar ricamente, que essa palavra possa ficar no seu coração, mas não ficar só no seu coração, mas que nós possamos praticar essa palavra, né? Possamos colocar isso em prática. Somos servos de Deus, somos sacerdotes do Altíssimo. Estamos aqui para cooperar com Deus na sua edificação, do corpo de Cristo, a igreja. Deus nos abençoe e até uma próxima mensagem. Amém.